Existe um príncipe satânico envolvido em tudo o que acontece hoje. A Bíblia descreve a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. E sabemos que ela está em ação, confundindo todos os povos e todas as nações. Vemos seus feitos por toda parte. Enquanto gostaríamos de ter esperança de que a paz universal está cada vez mais próxima, ao contrário, parece que estamos à beira do Armagedon. Ouvimos dizer que houve centenas de pequenas guerras entre 1945 e 1979, que causaram entre 12 e 13 milhões de mortes. Pois Satanás está decidido que o rio escuro e infeliz da humanidade continue seu percurso atormentado até o fim dos tempos. Ele conquistou Adão no Éden e está convencido de que pode reclamar as almas dos descendentes de Adão para si. Não há uma só pessoa sensata no mundo de hoje que não tenha se questionado muitas vezes sobre a existência do diabo. Que ele existe de fato, não há dúvida. Vemos seu poder e influência em toda parte. A questão não é se existe diabo, mas sim como e por que o diabo surgiu. Sabemos pela história de Adão e Eva que o diabo já estava presente na terra antes que Deus criasse o primeiro homem. O diabo já existia. Caso contrário, Deus não teria criado uma árvore cujo fruto permitisse o conhecimento do bem e do mal. Não teria havido necessidade de tal árvore, nem possibilidade de sua existência, se o mal já não estivesse presente e o homem não precisasse de proteção contra ele. O diabo, como príncipe poderoso e com legiões de anjos, ele estabeleceu seu reino aqui na terra. Seu poder e posição aqui constituem justamente as razões pelas quais as Sagradas Escrituras vieram a ser escritas. Se Satanás não tivesse desafiado Deus e tentado rivalizar seu poder e autoridade, a história no Éden teria sido muito diferente. Se Satanás não tivesse se colocado contra Deus, não haveria necessidade de legar à humanidade os 10 mandamentos. Não haveria necessidade de Deus enviar seu Filho à cruz. Jesus e seus apóstolos estavam bem conscientes do diabo. Mateus registra mesmo uma conversa entre Jesus e o diabo. O diabo era muito real para os fariseus. Tão real de fato, que eles acusavam Jesus de ser o próprio diabo. Não havia qualquer dúvida na mente de Jesus quanto à existência do diabo, nem do poder que ele exerce na terra. A força do diabo está com clareza demonstrada na passagem de Judas 9, que relata: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. A confusão atual quanto à personalidade do diabo resultou em grande escala das caricaturas que se tornaram populares na Idade Média. Para apaziguar seu medo do diabo, as pessoas tentavam zombar dele e o retratavam como uma criatura ridícula e grotesca com chifres e uma cauda comprida. Colocaram um forcado em sua mão e um olhar imbecil de maldade em seu rosto, e então disseram a si mesmas: quem tem medo de uma figura ridícula como essa? A verdade é que o diabo é uma criatura de extrema inteligência superior, um espírito dotado e poderoso de engenhosidade infinita. Esquecemos-nos que o diabo foi provavelmente o maior e o mais nobre de todos os anjos de Deus. Ele foi uma figura sublime, que decidiu usar seus dotes divinos para os próprios objetivos, em vez dos de Deus. O diabo é bem capaz de produzir o falso profeta, de que adverte a Bíblia. Sobre os escombros da descrença e da fé vacilante, o diabo colocará sua obra-prima, o falso rei. Ele criará uma religião sem um redentor, construirá uma igreja sem Cristo
exigirá culto sem a palavra de Deus. Sabemos que o anticristo surgirá e tentará conquistar as mentes e os corações dos homens. O momento se aproxima. O palco está armado. Confusão, pânico e medo estão disseminados. Os sinais do falso profeta são visíveis em toda parte, e muitas talvez sejam as testemunhas vivas do momento apavorante em que começará o ato final deste drama de séculos. Ele pode muito bem ocorrer em nossos dias, pois o tempo está correndo, os acontecimentos se desenrolam céleres, e de todos os lados vemos homens e mulheres de modo consciente ou inconsciente tomando partido, alinhando-se com o diabo ou com Deus. Será uma batalha de morte, no verdadeiro sentido da palavra, uma batalha sem quartel, que não fará concessões nem exceções. A fase humana desta batalha começou no Jardim do Éden, quando o diabo seduziu a humanidade e a afastou de Deus, possibilitando a existência de bilhões de opiniões conflitantes, cada homem tomando o seu próprio caminho. Quando o anticristo surgir, neste momento na história, duas poderosas trindades estarão frente a frente, a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e a falsa trindade que Satanás quer que adoremos em seu lugar, a trindade do mal, diabo, anticristo e falso profeta. É descrita no livro do Apocalipse. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Apocalipse capítulo 16, versículo 13. Em nenhum momento da vida, quer esteja acordado, quer dormindo, você está livre da influência destas duas poderosas forças. Nunca há um só instante em que não possa, com deliberação, escolher seguir uma ou outra. O diabo está sempre de um lado tentando, persuadindo, ameaçando, induzindo, e sempre do outro lado está Jesus, amantíssimo, clementíssimo, esperando que você se volte para ele e peça ajuda, esperando para dar-lhe força sobrenatural que resista ao mal. Você pertence a um ou a outro. Não existe entre eles uma terra de ninguém onde você possa se esconder. Em seus momentos de maior medo e ansiedade, nos momentos em que você se sente indefeso, nas garras de acontecimentos que não pode controlar, quando o desespero e a desilusão dominam, nestes momentos, muitas vezes é o diabo que está tentando apanhá-lo no ponto mais fraco e empurrá-lo para diante no caminho que Adão tomou. O conteúdo apresentado é uma adaptação das pregações do evangelista Billy Graham, com os seus escritos e devocionais. Algumas imagens são ilustrativas, para que haja uma interação com o público. Como foi que começaram todas as religiões do mundo? Um grande conquistador militar do passado fez uma declaração verdadeira, sem perceber que chegara bem perto da verdade. Napoleão Bonaparte disse: "Eu creria numa religião que tivesse existido desde o início dos tempos, mas quando penso em Sócrates, Platão e Maomé, não creio mais. Todas as religiões foram criadas pelo próprio homem." João Bunyan disse certa vez: "A religião é a melhor armadura que um homem pode ter, mas como manto seria o pior." Quando foi que o homem inventou esta confusão de religiões? Tudo começou com duas pessoas bem conhecidas. Deveríamos pensar que quando Adão e Eva tivessem filhos, eles teriam capacidade de instilar neles a importância de termos um relacionamento correto com Deus. No entanto, Caim quis fazer tudo à sua maneira. Ele aproximou-se do altar pela primeira vez com uma oferta do fruto da terra, tentando reaver o paraíso, rejeitando o plano de Deus para a redenção. Caim trouxe a Deus algo que ele havia cultivado, elementos distintivos de sua própria cultura. Hoje interpretamos a oferta de Caim como uma tentativa sua de obter a salvação pelas obras. Mas Deus nunca disse que poderíamos chegar ao céu através de nosso próprio esforço. Seu
Seu irmão Abel obedeceu a Deus e humildemente ofereceu as primícias de seu rebanho, em um sacrifício de sangue. Abel aceitou a determinação divina de que o pecado merecia a morte e só poderia ser compensado diante de Deus pela morte expiatória de um animal sem culpa. Caim rejeitou este plano deliberadamente. Deus requeria um sacrifício de sangue. Os autores bíblicos sabiam que o sangue era essencial à vida. Qualquer pessoa ou animal pode passar bem sem uma perna ou sem um olho, mas nem o animal nem o homem podem viver sem sangue. É por isso que o Velho Testamento diz: porque a vida da carne está no sangue. Levítico 17:11. Quando falamos do sangue de Cristo, portanto, estamos dizendo que ele morreu por nós. O sacrifício de sangue acentuou para nós a gravidade do pecado. O pecado é uma questão de vida ou de morte. Somente o derramamento de sangue poderia fazer expiação pelo pecado. A amargura em seu coração. Ele começou a odiar seu irmão Abel. Da mesma forma que o verdadeiro crente muitas vezes não é bem aceito por aqueles que seguem uma religião criada pelo homem. Abel não era mais aceito por Caim. E este ódio se acirrou cada vez mais, até o ponto de Caim matar o irmão. Orgulho, ciúme e ódio são sentimentos que sempre se encontram no coração dos homens, de todas as épocas e de todas as culturas. Muitos anos atrás, quando eu estudava numa escola da Flórida, um rapaz matou seu irmão num acesso de ciúmes. O pai e a mãe haviam morrido num acidente automobilístico, e quando foi lido o testamento, viram que eles haviam deixado 2/3 da propriedade, um imenso laranjal, para o filho mais velho, deixando apenas 1/3 para o mais moço. O rapaz ficou deprimido e emocionalmente instável, sentindo raiva dos pais já falecidos e com intenso ciúme do irmão. O rapaz mais velho desapareceu e cerca de 1 mês e meio depois, seu corpo foi encontrado no rio, amarrado com arame a um tronco de cipreste. Os tempos não mudaram. Milhões de pessoas desejam a salvação, mas à sua maneira. Querem estabelecer sua própria rota nesta vida e inventar diversos tipos de caminhos para alcançar a Deus. Quando o cristianismo é verdadeiro, ele não é uma religião. A religião é um esforço do homem para chegar a Deus. Um dicionário define religião do seguinte modo: crença em Deus ou deuses, adoração a Deus ou deuses. Qualquer coisa pode ser religião. Mas o verdadeiro cristianismo é um relacionamento pessoal entre Deus e o homem. O atual interesse pelo ocultismo e pelas religiões orientais é uma prova da eterna busca do homem para Deus. Não podemos fugir ao fato de que o homem é instintivamente religioso, mas Deus escolheu revelar-se a nós pela natureza, pela consciência, pelas Escrituras e através de Jesus Cristo. As Escrituras dizem que não existem desculpas para quem não conhece a Deus. Não é de se admirar que as pessoas digam com esta satisfação: não tenho religião, pois grandes injustiças e atos de extrema crueldade têm sido praticados em nome da religião. Na China, onde minha esposa viveu quando criança, muitas vezes as criancinhas que morriam antes da dentição eram atiradas aos cães para serem devoradas. As pessoas temiam que, se os espíritos maus percebessem que elas amavam seus filhos, viriam e lhes tirariam os outros. E dessa maneira rude, tentavam provar sua indiferença para com os filhos. A ideia que Ruth formou de religião foi de algo sombrio, sem alegria, por vezes cruel. Certa vez vi um homem na Índia deitado sobre um leito de pregos. Ele já estava ali havia muitos dias, sem comer e bebendo pouca água. Com isto tentava fazer expiação pelos seus pecados. Em outra ocasião, na África, vi um homem caminhar sobre carvão em brasa. Ao que se pensava, se ele saísse dali ileso, teria sido aceito por Deus. Se queimasse, seria considerado pecador, necessitado de arrependimento. As pessoas sempre fazem sacrifícios humanos em nome da religião. Adoram toda espécie de ídolos, desde macacos até árvores. Então fazem oferendas às árvores e creem que, se alguma coisa ferir a árvore,
algum infortúnio sobrevirá à aldeia. Temem que, se a árvore for cortada, o povoado e todos os seus habitantes perecerão. Em nome da religião, reis, imperadores e líderes de nações e tribos têm sido adorados como deuses. Certo erudito inglês escreveu: num certo estágio da sociedade primitiva, o rei ou sacerdote muitas vezes é considerado como sendo investido de poderes sobrenaturais, ou como sendo uma reencarnação de uma divindade. Ele é responsabilizado pelo mau tempo, pelo fracasso nas colheitas e outras calamidades semelhantes. Um exemplo de monarca adorado como deidade era o caso do Mikado, o imperador espiritual do Japão. Ele recebia em ato oficial o título de manifestação ou encarnação da divindade. Um relato antigo dizia o seguinte acerca do Mikado: era considerado para ele um ato vergonhoso e degradante tocar os pés no chão. Nada era retirado de seu corpo, nem seu cabelo, nem sua barba e nem suas unhas eram cortadas. Muitas pessoas desprezam a religião e concordam com certo professor de filosofia de uma famosa universidade americana, que escreveu: o termo religião foi posto em uso para identificar ao mesmo tempo seitas como judaísmo, cristianismo, maometismo, budismo, hinduísmo, taoísmo e confucionismo, bem assim como muitas outras ideologias irmãs, das quais algumas têm nomenclatura própria e outras não, mas todas suficientemente semelhante às 7 primeiras para serem agrupadas com elas. Será que realmente podemos incluir o cristianismo junto com as outras religiões do mundo? Desde os primórdios da criação, a religião natural foi introduzida na vivência humana como substituto para o plano divino. O apóstolo Paulo descreve esse fenômeno em suas cartas aos Romanos, fazendo referências a imagens parecidas com pássaros, animais e serpentes, para ilustrar a religião criada pelo homem. Mas isso não descreve todas as formas dela. Hoje existem novas e inúmeras expressões religiosas mais sofisticadas, principalmente em certas universidades, mas todas elas brotam da mesma raiz: o homem buscando a Deus, consciente ou inconscientemente. Muitas pessoas costumam dizer: acho que sou cristão, ou tento viver como um cristão, mas não existe a possibilidade de achar ou tentar na vida cristã. Nem mesmo alguns de nossos intelectuais conseguiram entender esta verdade. A simplicidade do Evangelho está ao alcance tanto dos retardados mentais como dos gênios. O conteúdo apresentado é uma adaptação das pregações do evangelista Billy Graham, com os seus escritos e devocionais. Algumas imagens são ilustrativas, para que haja uma interação com o público. O salmista disse: que homem há que viva e não veja a morte. Salmos 9:27. Acredita-se que estejamos vivendo uma era de livre pensamento e experiências radicais. Temos procurado alterar o mundo e as leis que o governam através do conhecimento, da ciência, da invenção, da descoberta, da filosofia e do pensamento materialista. Temos tentado exaltar os falsos deuses do dinheiro, da fama e da inteligência humana. Mas por mais que tentemos, o fim é sempre o mesmo. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Hebreus 9:27. Em meio à vida vemos a morte por todos os lados. A sirene da ambulância, os letreiros luminosos das agências funerárias, os cemitérios pelos quais com frequência passamos e a visão de um carro fúnebre zigue-zagueando pelo tráfego nos fazem lembrar que a morte pode nos chamar a qualquer momento. Nenhum de nós pode ter certeza de quando chegará o momento exato, mas estamos bem conscientes de que pode chegar a qualquer hora. Alguém disse que a única coisa certa na vida é a morte. Oscar Wilde disse: pode-se sobreviver a tudo hoje em dia, exceto a morte. Livros sobre a morte proliferam nos dias de hoje, assim como livros escritos por aqueles que alegaram ter vivenciado a morte e retornado para falar dela. Em vez de procurar um meio de fazer as pazes com Deus, o mundo inventou aulas sobre como morrer e encarar a morte, aceitando-a como parte natural da vida. Na verdade, toda a humanidade está à espera da morte.
A questão principal não é quando ou quando morreremos, mas sim para onde vamos depois da morte. Todo ano, mais de 500 mil de americanos entram em seus automóveis, mal sabendo que esta será a última vez. Em 1980, 532 mil americanos morreram em acidentes de automóveis. Apesar das crescentes medidas de segurança, outras 469 mil pessoas morreram em acidentes em casa, quando a ideia de morte sequer passava por suas mentes, pois a morte aproxima-se da humanidade, sorrateira e implacável. E embora a medicina e a engenharia de segurança travem contra ela uma guerra constante, a morte sai sempre vitoriosa. Devido a esta batalha científica que travamos há tanto tempo, agora temos a vantagem de mais alguns anos de vida, mas a morte ainda se encontra no fim da linha. E a expectativa de vida do homem não ultrapassa em muito os 70 anos bíblicos. As doenças cardíacas ainda matam um número excessivo de cidadãos americanos na plenitude da vida. O câncer ainda inflige a dor aos corpos de milhares de pessoas. As doenças do sangue fazem suas vítimas, embora a pesquisa médica tenha feito uma redução considerável em sua cifra anual. O herpes e a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, são as doenças da década de 80. Elas estão em ascensão no mundo inteiro e têm sido registradas nos principais continentes. Não há dúvida alguma de que os homens iníquos sofrem um inferno relativo aqui na terra. Diz a Bíblia: e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Números 32, 23. Ainda em outra passagem: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Porém, as evidências ao nosso redor mostram com clareza que alguns homens iníquos parecem prosperar, enquanto os justos sofrem por sua honestidade. A Bíblia ensina que haverá um tempo de compensação, em que se fará justiça. Alguém disse que não somos castigados por nossos pecados, mas são eles que nos castigam. Ambas as acessões são verdadeiras. Será que um Deus amoroso manda um homem para o inferno? A resposta é sim, porque ele é justo, mas não o manda por conta própria. O homem condena a si mesmo ao recusar a salvação oferecida por Deus, com amor e misericórdia. Deus oferece a homens e mulheres uma saída, um meio de salvação, uma esperança e uma expectativa de coisas melhores. Em sua essência, o inferno é a separação de Deus. É a segunda morte, que é descrita como banimento consciente e eterno da presença de tudo que é luz, alegria, bondade, justiça e felicidade. A Bíblia apresenta muitas descrições terríveis a respeito desta terrível condição, em que a alma se achará logo após a morte. É estranho que os homens se preparem para tudo, exceto para a morte. Nós nos preparamos para a instrução, preparamos-nos para o trabalho, preparamos-nos para a nossa carreira, preparamos-nos para o casamento, preparamos-nos para a velhice, preparamos-nos para tudo, exceto para o momento em que vamos morrer. E, no entanto, a Bíblia diz que estamos todos destinados a morrer um dia. Mas a Bíblia também promete aos cristãos um paraíso na outra vida. Certa manhã, alguém perguntou a John Quincy Adams, então com 94 anos, como se sentia. Ele respondeu: muito bem, mas a casa em que eu moro não é tão boa. Mesmo que a casa que habitamos seja doente e fraca, podemos de fato nos sentirmos fortes e seguros. Quando somos cristãos, Jesus ensinou que existe um paraíso. Há várias passagens que poderiam ser citadas, mas a mais descritiva acha-se em João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não os teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Paulo tinha certeza do paraíso a ponto de dizer: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Muitas pessoas perguntam: onde é o paraíso? As Escrituras Sagradas não nos dizem
onde é o paraíso. Tampouco isto importa. É o paraíso. E Cristo estará lá para nos receber. A Bíblia ensina que será um lugar de beleza. Ele é descrito na Bíblia como a casa de Deus, uma cidade, um lugar melhor, um patrimônio, uma glória. Você talvez pergunte: conheceremos uns aos outros no paraíso? A Bíblia indica em várias passagens que será um momento de grande reunião com aqueles que já partiram. Muitos dos mistérios de Deus, as tristezas, provações, decepções, tragédias e o silêncio de Deus em meio ao sofrimento serão revelados no paraíso. Elie Wiesel disse que a eternidade é o lugar onde as perguntas e respostas passam a ser uma coisa só. E em João 16:23, Jesus diz: naquele dia nada me perguntareis. Todas as nossas perguntas serão respondidas. Muitas pessoas perguntam: bem, e o que iremos fazer no paraíso? Apenas sentar e usufruir dos prazeres da vida? Não. A Bíblia mostra que serviremos a Deus, trabalharemos para Deus, todo o nosso ser louvará a Deus. A Bíblia diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Agora a Bíblia ensina que estar ausente do corpo é estar na presença do Senhor. No momento em que um cristão morre, vai no mesmo instante para a presença de Cristo. Ali sua alma espera a ressurreição, quando o corpo e a alma serão reunidos.